Eu tava furioso com Deus e rancoroso. Vindo ao edifício Baxter. Fazemos questão de ter um jantar em família toda semana. A galáxia ainda precisa dos seus guardiões. A mim, meus X-Men. Cuidado com o que você vai ser. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Qualquer bandido, qualquer verme desgraçado que eu matei porque eu gosto! Avante. Eu não tenho que te provar nada. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Coisaverso e seja bem-vindo à segunda parte do meu universo Marvel Consertado. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que ajudaram nesse caminho, vocês que comentaram, vocês que deram like. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu achava que aquele vídeo ia ser um flop, mas não foi. Foi incrível. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que comentaram, deram like e tudo mais. Eu não sei nem como é que eu agradeço. Sem vocês nada disso é possível. E continuando, esse vídeo não vai ter meta de like, porque é um remake. E se continuar assim, eu não vou nem botar meta de like em nenhum vídeo, porque eu não botei aí que veio os likes mesmo. Mas ok. De qualquer forma, muito obrigado de qualquer jeito. Com like, sem like, só de você assistindo, comentando. Aliás, gente, comenta nos meus vídeos, por favor. Ajuda a aumentar o alcance. Você pode dar suas opiniões. Se você quiser, pode dar até ideias para eu colocar aqui no meu universo Marvel, se você quiser. É algo assim interessante. Talvez na terceira parte eu até não consiga incluir. Porém, em uma quarta, talvez, até que vai. Se for rápido, claro. Mas vambora. De qualquer forma, dá like, se inscreve, comenta e vambora. Era dos Vingadores. Primeiro filme, Thor, o Deus dos Trovões. 2 horas e 10 minutos. A história começa quando o Dr. Donald Blake, um médico manco que nos últimos 7 meses anda tendo visões com o reino mágico que tem muita semelhança com Asgard. O que ele descobriu após algumas pesquisas em sites e livros que falam sobre a mitologia nórdica. Mas tudo começa a ficar estranho quando, durante um atendimento de um paciente, ele acaba apagando e se vendo na pele do deus Thor, conseguindo perceber o grito de diversas pessoas de longe. Mas ele seria ajudado pela doutora Jane Foster, sua paixão secreta. Mas quando acorda, ele fica desesperado, ouvindo a voz de um senhor que ele não conhece, mas sente já ter ouvido, e vendo uma caverna no fim da visão, onde dentro dela havia um martelo, um Mjolnir. E nisso, ele desperta e tem suas memórias recuperadas, descobrindo que antigamente era o Deus dos Trovões. Ele tenta convencer Jane disso, porém, ela pensa que ele enlouqueceu de vez. Mas após muito insistir, ele consegue convencê-la a ir com ele, levando junto seus amigos, que seriam aqueles dos filmes originais, como a Darcy e o Eric Selvig. Bem, eles teriam que ir até a Noruega e encontrar o martelo em meio a uma caverna misteriosa. Em paralelo a isso, veríamos Asgard, que está sendo comandada por Loki, que após seu pai Odin expulsar Thor para fazê-lo se tornar mais humilde, entrou no sono de Odin. Mas Loki descobriu que foi adotado anos atrás por Odin. Achando que por causa disso ele não queria ele no trono, ele decide tomar o poder de Asgard na força com o gigante de gelo, que conseguem derrubar Balder, o Bravo. Bem, e Balder acaba formando uma resistência, tentando manter os habitantes de Asgard ainda vivos juntos, além de Sif, Volstagg, Fandral, Hugin, Heimdall, que ainda estaria livre, compactuando como um agente duplo, tentando descobrir os planos de Loki e repassar para os guerreiros. No entanto, no segundo ato, quando Loki descobre, ele congela Heimdall para impedir que ele ajudasse mais. Durante o filme, Thor viveria uma aventura onde Jane se declararia para ele, porém quando eles estivessem quase chegando ao Mjolnir, Loki manda o Destruidor para desviver Thor. Mas mesmo sem seus poderes, ele tentaria lutar, ou pelo menos atrasá-lo, para que ele não matasse seus amigos, demonstrando humildade. E quando ele estivesse quase morrendo, o Mjolnir voltaria a ele, fazendo ele se tornar Thor novamente. Enfim, acabaria com o Destruidor após uma luta intensa. Em paralelo a isso, os 3 guerreiros conseguiriam libertar Heimdall, liberando o caminho para Asgard, onde ele encontraria Loki e enfrentaria ele e o gigante de gelo, junto dos 3 guerreiros, Lady Sif, Valkyria e Balder. Tendo uma luta tão intensa contra Loki que a Bifrost é quebrada, e Thor tenta dar uma segunda chance ao irmão, porém ele não aceita e se joga sem ter um destino propriamente dito. Enquanto agora, ele se via preso em Asgard, sem ter como voltar para a Terra e ver Jane. No final, Odin acorda e diz que Loki ainda está vivo em algum lugar, e espera que ele se arrependa de seus erros. Nas cenas pós-créditos, vemos Loki acordando em um planeta, e logo descobrindo que esse lugar é dominado por Thanos. Na segunda,
vemos Peter Quill dançando em Morag para roubar a Joia do Poder. Próximo, Demolidor, uma série de 10 episódios. A série se inicia com o Matt se confessando com o padre, não pelo que ele fez, mas pelo que ele vai fazer. Durante a série, Matt e Fogg conhecem Karen Page, que foi acusada de cometer um assassinato, mas durante a série, Matt continuaria a investigar o caso, descobrindo que na verdade Karen Page era inocente. Ela havia sido incriminada após descobrir um tráfico de armas que Wilson Fisk fazia para criminosos em Hell's Kitchen. Mesmo conseguindo provar, o júri já havia sido comprado pelo rei do crime. Mas ainda assim, Karen conseguiria se livrar, mas agora o Lápide iria silenciar a Karen. Mas o Demolidor iria salvá-la e impedir o pior, mas acaba sendo espancado. E por isso, cria um traje como o das HQs, com D&D e conseguindo derrotar o Lápide e tirar Karen da lista negra de Fisk. E no final, teremos Matt no telefone, até que a câmera se aproxima da TV que passa uma notícia sobre a família do ex-militar Frank Castle, que foi morta numa gangue de brigas. Quer dizer, uma gangue de briga. Uma briga de gangues. Desculpa aí, pessoal. Próximo filme, Quarteto Fantástico, Por Dentro da Zona Negativa. 2 horas e 20 minutos. O filme se inicia com uma aventura do quarteto, onde eles voltam comentando sobre a aventura no Egito Antigo, que um tal de Ramatut. Seria explicado que eles haviam ido para o Egito em busca de um material que poderia ajudar Su na gravidez, uma vez que esse mineral já não existe mais nos dias atuais e poderia ajudar Su, que está tendo dificuldades em sua gravidez, por conta da radiação cósmica que afetou seus corpos, e por isso, Reed estaria em busca de tudo qualquer coisa que salvasse a vida de Su. Mas suas esperanças estariam se acabando. Ele já havia buscado a ajuda de Hank Pym, um dos maiores cientistas que ele conhecia, e mesmo assim não havia conseguido o que queria. Porém, utilizando seus conhecimentos sobre física interdimensional, ele consegue criar um portal para um local que talvez tivesse a tecnologia ou magia necessária para ajudar a Su, indo até lá e desenvolvendo um equipamento para ir ao local, e busca uma cura para ela, entrando na zona negativa, onde ele até tenta conversar, mas acaba sendo atacado pelo Aniquilador e seu exército, acabando preso lá. Devido a isso, o Coisa e o Tocha são obrigados a buscar ajuda. Eles tentam contatar o Homem-Aranha, mas ele contaria que estaria em uma investigação e não poderia ajudar, fazendo eles serem obrigados a ir buscar a ajuda dos Inumanos, onde eles pedem ajuda ao Raio Negro, que estaria ocupado, e mandaria o Triton para a missão, já que ele era quem melhor se qualificava para essa missão, onde o Coisa, o Johnny e o Triton iriam adentrar. Triton teria a missão de resgatar Reed, enquanto os outros dois ficariam em busca da vara de controle cósmico, que estaria naquela dimensão, e poderia ajudá-los, mas no caminho teriam que enfrentar um exército. Em paralelo, o Inumano consegue salvar Reed. Sabendo disso, o Aniquilador tem uma luta contra ele e conseguiriam atrasá-lo. Sairiam da zona negativa, mas os outros dois ainda estariam lá dentro, o que obriga eles a deixarem o portal aberto, fazendo o Aniquilador conseguir chegar ao nosso mundo. E já de longe, ele consegue sentir o poder do feto dentro de Su, decidindo ir até ela. Mas o Coisa e o Tocha finalmente voltam e têm o necessário para salvar Su, fazendo os 3 Fantásticos e o Inumano terem uma luta contra o Aniquilador, que é expulso de nossa dimensão com um ataque combinado. No final, eles conseguem salvar Su e Franklin nasce perfeitamente saudável. No final, tudo pareceria estar melhor do que nunca, até que o Reed, durante uma noite, recebe a visita do Vigia, que diria que o Devorador de Mundos está vindo. Nas cenas pós-créditos, vemos 2 crianças mutantes correndo de uma gangue, que se nomeiam os Purificadores. Eles desvivem essas crianças e deixam seus corpos lá, até que enquanto a gangue ia embora, o Magneto surge por trás da gangue, e então a cena corta. Próximo filme, Guardiões da Galáxia, volume 1, 2 horas e 5 minutos. A história seria praticamente igual ao do filme original, mas ainda teríamos algumas mudanças, como a Mantis, que já apareceria nesse filme como uma amiga de Quill. Além disso, conheceríamos o Nova Richard Riker, que aqui seria um dos melhores soldados da Tropa Nova, e um dos poucos que confiaria nos Guardiões. Após a derrota de Ronan, Richard se tornaria ainda mais admirado pelos soldados, mas enfim, a equipe formada por Peter Quill, Gamora, Drax, Mantis, Rocket e Groot conseguiriam salvar o planeta Xander, que estaria sendo atacado pelo Ronan, embora Nebulosa conseguisse fugir e ir até seu pai. Bem, no caminho eles acabam encontrando um homem sem amnésia, chamado Van Zastro, que diria vir do futuro, mas não se lembrar de nada, sendo a única coisa que eles se lembravam era o nome Guardiões da Galáxia, o que a equipe adota. Nas cenas pós-créditos, veríamos o Capitão Marvel recebendo a missão de ir à Terra e estudar sobre a raça humana, em busca de saber como um terráqueo havia matado Ronan, um dos maiores Krees que já haviam existido. Próximo filme, X-Men, Deus ama, o homem mata. 2 horas e 25 minutos. A história começa mostrando o Professor Xavier, que estaria em um debate com o reverendo William Stryker, sobre as medidas antimutantes tomadas recentemente. Após esse debate, Stryker revela que sabia que Xavier era um mutante, e manda os Purificadores sequestrarem-no para o plano. Após o desaparecimento de Charles, os X-Men iniciariam as investigações e seriam ajudados pelo Magneto, que explicaria sobre os Purificadores e diria que o Stryker era o responsável por aquela gangue, o que ele teria descoberto após torturar alguns jovens participantes da organização.
Durante o filme, eu iria aproveitar para introduzir o Noturno e a Lince Negra, que ajudariam a desvendar o paradeiro de Charles. Então veremos que William Stryker usa os mutantes mortos como uma forma de troca com Bolivar Trask, que enfim encontrou a forma de criar um sentinela mais poderoso, um Sentinela Prime, injetando micro-robôs na corrente sanguínea de pessoas do governo. Esses micro-robôs, quando identificam um mutante, agem no corpo da pessoa, transformando ela em um destruidor de mutantes super poderoso. Enquanto a equipe investiga, eles encontram Trask, que planeja acabar com os mutantes ali e agora, injetando em seu corpo e se tornando o Sentinela Prime, que dá bastante trabalho, mas mesmo assim, os heróis juntos conseguem derrotar. Enquanto isso, o Reverendo está torturando Charles, com o objetivo de quebrar a sua mente. Após isso, veremos o porquê o ódio de Stryker pelos mutantes. Anos atrás, sua esposa havia parido o seu filho, durante uma viagem, mas devido à mutação da criança, a mulher acaba morrendo, o que faz Stryker matar aquela criança. Depois disso, ele procurou na Bíblia uma resposta do porquê um homem bom como ele, um herói de guerra, havia sido tão amaldiçoado, e tira conclusões após ver que a Bíblia nunca fala de mutantes, achando agora que aqueles seres haviam sido enviados pelo demônio para trazer o mal para a Terra. Mas voltando, veremos que após eles finalmente terem destruído após ele finalmente ter destruído a mente de Charles, ele agora iria até um comício onde palestra sobre esses mutantes impuros. Magneto invade o local, mas acaba sendo encurralado por 5 Sentinelas Prime, enquanto o Reverendo aciona um dispositivo que, usando a mente de Xavier, iria fazer qualquer pessoa com fator X no corpo sangrar pelos ouvidos e narizes até morrer. Mas Wolverine consegue destruir a máquina, porém tendo alguns flashes em seu passado. Nisso, os mutantes começariam um debate, mas principalmente Noturno, o mais religioso. Stryker ficaria com muita raiva ao ver que estava perdendo em um debate religioso para um mutante, aquele ser que ele tanto repudiava. Ele tentaria atirar em Kitty Pryde, mas no último momento ele leva um tiro de um policial no local. Afinal, ele iria atirar em um adolescente, mostrando o caráter duvidoso daquele homem. No final, veríamos um pulo temporal de 4 meses, e agora Charles estava bem recuperado. Magneto estaria muito raivoso ainda, afinal, segundo ele, aquilo era uma vitória vazia. Ainda haviam pessoas com o mesmo pensamento de William, por aí. Charles diria que até poderiam ser, mas ainda assim eles não poderiam obrigar os outros a gostarem deles. E que embora o ódio tente vencer, eles ganham com amor. Mas mesmo assim, Magneto vai embora e garante que eles vão se ver novamente. Também descobrimos que Wolverine havia saído da equipe, temporariamente, devido àquela máquina ter feito ele ter flash em seu passado, e agora estaria em busca de respostas. Nas cenas pós-créditos, vemos todos os mutantes juntos na mansão, até que um portal se abre no centro de Nova York, e dele saem diversos Chitauris que começam a surgir. Então eles percebem que terão que ir à luta. Próximo filme, Homem-Aranha 2, Grandes Desafios. Filme de 2 horas e 10 minutos. Começamos vendo Norman Osborn, que ainda quer terminar o projeto do Duende. Porém, os investidores não querem continuar com o projeto, fazendo Norman testar nele mesmo uma versão experimental, a qual leva Norman para a loucura, matando o cientista que ajudava ele. Enquanto isso, Peter estaria no seu último ano do ensino médio, com problemas em seu relacionamento com a Gwen, devido ela querer que ele deixe de ser o Homem-Aranha e comece a focar em ser o Peter. Mas ele não gostaria dessa ideia. Ele ficaria ainda mais contra essa ideia dela quando o Duende surge e começa a fazer diversas vítimas. Durante o filme, ele decide terminar com ela para não ter risco do maluco do Duende ir atrás dela e de qualquer pessoa que ele ame, se distanciando até da Tia May. Afinal, são pessoas muito importantes para ele, e por isso, ele estaria tentando derrotar o Duende o mais rápido possível, para tentar impedir que ele pare de matar pessoas. Impedir que ele pare de matar pessoas. Isso aqui no meu roteiro é que às vezes eu acabo escrevendo. Impedir que ele continue a matar pessoas. Nesse filme, também teríamos aquela parte dramática do Tasmin 2, onde o Peter e a Gwen querem ficar juntos, porém tem algo entre eles que não permite eles ficarem juntos, fazendo, em um momento do filme, os dois quase voltarem a namorar. Mas o Peter pensa em suas responsabilidades e as consequências que aquele romance poderia ter. Mas durante uma luta em que o Duende estaria tentando explodir uma ponte e o Aranha estaria tentando impedir, ele tem a sua máscara rasgada, fazendo o Duende ir atrás da Tia May, mas principalmente da Gwen, que ele sabia que o Peter gostava, devido ao Harry já ter falado para ele. Então, no terceiro ato, ele sequestra a Gwen e leva ela para a Torre do Relógio, onde ele jogaria ela de lá. Peter tenta salvá-la, mas não teria sucesso. Ela morre em seus braços, enquanto a risada do Duende incendeia o local, levando Peter a bater sem parar no vilão, até que sua máscara quebra e revela ser Norman Osborn. Ele teria vontade de matar, mas, se lembrando de seu tio, ele para e assim que isso acontece, o Duende tenta empalá-lo, mas acaba si próprio empalando, pedindo apenas para que ele não falasse nada para o Harry. Ele leva o corpo para a mansão, onde Harry vê aquilo, e pensa que o Aranha matou seu pai. Teríamos um pulo temporal de 4 meses, então. O Aranha está sumido, mas após um discurso de sua May, falando sobre que a Gwen não ia querer que ele fizesse isso com a própria vida. Bem, o Aranha está sumido, mas após um discurso de sua tia, ele volta a ser o herói da vizinhança e vai lutar contra o Rhino. Nas cenas pós-créditos, vemos o Aranha se balançando.
até que um portal se abre no meio da cidade de Nova York e ele é atacado por vários Chitauris. Próximo, Justiceiro, Acerto de Contas, série de 10 episódios. Nos primeiros episódios seria apresentada a história de Frank Castle, como ele perdeu sua família, e até momentos em que ele quase si próprio desviveu, por conta da tragédia. Mas após ele descobrir as gangues que estavam envolvidas no assassinato de sua família, ele decide fazer uma escolha drástica, indo atrás dessas gangues e seus membros. Durante a série, veremos ele se infiltrando em locais, e claro, tudo muito gráfico, afinal seria uma produção, a primeira produção do universo que seria realmente assim para maiores. Também veríamos uma certa citação que o Demolidor estaria com o objetivo de pará-lo, mas ele não chegaria a aparecer. Nos últimos episódios, vemos o Justiceiro indo até uma das últimas gangues, quase conseguindo cumprir sua missão, mas acabaria sendo emboscado e levado ao tribunal, que condena a prisão perpétua. No final, vemos ele em uma cela, na qual ele percebe que tem alguns membros daquela gangue, a qual ele pensava ter exterminado, percebendo que agora tem a oportunidade de completar o serviço. Próximo filme, Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Filme de 2 horas e 30 minutos. Bem, a história começa com Loki roubando o cubo cósmico, que estaria com a SHIELD. Junto a isso, ele, usando a joia da mente, possuiria o Gavião Arqueiro, um dos maiores agentes da SHIELD. Devido a isso, Nick Fury diria que precisam unir os Vingadores, e que agora não havia mais tempo. Logo veríamos Steve Rogers voltando à ativa, Tony Stark, que já havia aceitado fazer parte da equipe, Bruce Banner aceitando com condição da SHIELD ajudar na recuperação das criaturas Gama criadas pelo líder, Homem-Formiga aceitando apenas por insistência da Vespa. De início veríamos que a equipe é bem disfuncional, para falar a real. Por conta de Tony e Hank terem uma rivalidade, devido a Tony que teria roubado a sua tecnologia para fazer armas no passado, enquanto o Capitão não gosta tanto do Stark, por ele ser um dos investidores do Projeto Sentinela, e ele odeia a ideia de esse projeto por achar que os mutantes devem viver unidos em nossa sociedade, por já ter lutado com o mutante na guerra antes, e saber que eles são pessoas também. Mas enfim, teríamos toda aquela invasão do Loki em busca de um material preciso para estabilizar o portal para os Chitauris, mas os heróis conseguem encurralá-lo, mas devido a eles não saberem trabalhar bem em equipe, ele consegue fugir, porém, Thor, que estava ali em busca dele, consegue capturá-lo. Então, o filme permanece igual, com Loki preso no porta-aviões da SHIELD, mas consegue enganar Banner, fazendo Hulk sair e se descontrolar, matando diversos agentes no local, mas sendo contido e jogado na nave por Thor, que logo é jogado para fora também por Loki, que pega o cubo cósmico e vaza dali. Bem, enquanto isso, no porta-aviões, o Homem-Formiga usaria a tecnologia para ficar gigante e se tornaria um homem gigante, salvaria os sobreviventes, junto de Capitão e o Homem de Ferro. Mas agora, Loki chega na Torre Stark, usando o cubo cósmico, faz o pedido para que um portal se abrisse, utilizando o material que ele precisava para estabilizar o portal, fazendo os Vingadores fragilizados e os 2 mais poderosos terem que ir para a luta. Mas para compensar aqui, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate chegariam e ajudam nossos heróis em busca de redenção, depois do que aconteceu, no último filme dos X-Men. E logo, Thor e Hulk também chegam. Em paralelo, a Viúva Negra luta com o Gavião Arqueiro, que protege o portal ainda possuído por Loki. Mas Natasha consegue tirar ele da posse de Loki e os 2 planejam destruir o portal, após Hulk neutralizar o Loki daquele jeitinho. Mas durante a luta, mesmo com diversos heróis aparecendo de segundo plano, como o Quarteto e os X-Men, uma união do Demolidor com o Homem-Aranha, o governo decide mandar uma bomba que iria destruir toda Nova York. Mas Tony, em um ato de compaixão, se sacrifica e quase morre, mas consegue sobreviver. Enfim, o portal é fechado. No final, vemos a equipe sendo aclamada pelo público, agora com a formação de Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Homem-Formiga, Vespa, Mercúrio, Wanda, Gavião Arqueiro e Viúva Negra, com Loki sendo levado até Asgard após Thor se despedir de Jane Foster uma última vez. E Tony transforma a Torre Stark na Torre dos Vingadores. E enfim, Tony começa a perder seu preconceito com mutantes, após uma conversa com o Capitão. Ele decide parar de investir o dinheiro no Sentinela, assim, enquanto isso veremos um soldado da SHIELD, pegando o cubo cósmico, até que ele chega em um homem e fala Hail Hydra. Nas cenas pós-créditos, vemos Tony indo até o edifício Baxter, falando com Reed sobre montar um grupo com os maiores gênios e líderes de povos para tomar decisões maiores. E na segunda cena pós-créditos vemos Hank Pym, detectando algo se aproximando da Terra. E quando ele analisa, ele vê um surfista prateado. Próximo e último filme, Capitão Marvel, 1 hora e 55 minutos. Começamos vendo e tendo uma explicação sobre toda aquela guerra entre Skrulls e Kree. E logo voltamos àquele momento em que Marvel recebe a missão de ir à Terra e entender a humanidade e suas tecnologias. Após eles terem descoberto que o homem que havia matado Ronan, o acusador, era Peter Quill, que havia vindo da Terra. Enfim, a missão seria comandada por John Rock, um comandante que tem inveja de Marvel, devido a ele ser de uma patente menor que a dele, e mesmo assim ele ser mais respeitado. Chegando na Terra, eles teriam um acidente com um jatinho particular que passava pelo local, onde nele se encontrava o Dr. Walter Larson,
que seria muito parecido com Mar-Vell. E devido a isso, ele toma a identidade de Larson para poder estudar melhor a humanidade. Durante o filme, ele cria laços com Carol Danvers, chefe de segurança e de aviação da base do exército americano, que faria o protagonista se apaixonar, passando bastante tempo na Terra e salvando pessoas com um traje mal feito, onde ele decide usar o seu nome Kree para a identidade secreta, sendo chamado de Capitão Marvel. Mas logo ele descobre que o Império Kree buscava conquistar a Terra. Mas ele não permitiria o que faria ele ter uma luta com Yon-Hog para tentar impedir as ambições do Império, e por conta disso, agora visto como um inimigo do Império, o Yon-Hog, com raiva de Mar-Vell, decide sequestrar Carol Danvers e matá-la com um dispositivo de energia Kree. Nesse conflito, os dois teriam uma luta e o Capitão Marvel consegue desmaiar o vilão e salvar Carol, mas ela ainda seria atingida e o vilão seria morto pela explosão do dispositivo. Bem, após isso, Mar-Vell receberia um aviso da Inteligência Suprema, que ameaçaria a Terra para tentar fazer ele voltar ao lado Kree. Mesmo assim, Mar-Vell se nega por ter criado afeto pelo planeta, cortando qualquer tipo de ligação com os Krees. No final, vemos o Capitão voando e ajudando algumas pessoas, até que um surfista prateado deixa o céu escuro e anuncia a vinda de seu mestre. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Novamente, eu peço aqui, comentem. Você pode falar o que você não gostou, o que você gostou, falar, ou elogiar, ou até criticar qualquer coisa. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Qualquer coisa eu tô aceitando, galera. De qualquer jeito, muito obrigado por tudo. Deem like, comentem e se inscrevam. É isso, falou.